Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 37 minutos, nesta quinta-feira, dia 16 de junho, e nós estamos de volta, de novo, com uma entrevista que eu sempre gosto demais quando o doutor Luiz Carlos Dias vem aqui no programa para falar sobre vacina, sobre Covid, porque ele é um especialista, E ele, Zezé, topou falar conosco no feriado. Ou seja, ele falou, não vou abandonar as meninas, vou ficar com elas. Doutor Luiz Carlos, bom dia, bem-vindo a Bastidores do Poder. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, do programa Bastidores do Poder. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Viu? Bom, eu trouxe o senhor de volta porque a gente sempre o entrevistou e o senhor, em suas falas, sempre colocou, essa preocupação com o relaxamento, eu vou chamar relaxamento das regras, com o uso das máscaras em relação à Covid, e o senhor falava que não era o momento ainda, de flexibilizar as regras. E nós temos aí um aumento de casos de Covid, aqui no estado de São Paulo. Os secretários que a gente tem ouvido aqui no programa, eles têm colocado que, de fato, tem um aumento bem alto. Aqui em Campinas, por exemplo, em 18 dias, nós tivemos mais de 3 mil casos detectados, confirmados de Covid-19, mas eles têm colocado que há uma gravidade menor. Então, assim, a pressão sobre os leitos de UTI tem sido menor, pelo menos aqui em Campinas. Como que o senhor, qual que é a tua avaliação em relação ao cenário de hoje em relação ao Covid-19? Olha, o cenário que você colocou aí, ele é um cenário que abrange todo o país, Esse aumento no número de casos está acontecendo indiscriminadamente em todos os estados brasileiros, como era esperado, em virtude dessa enorme flexibilização no uso da medida de máscaras, principalmente em locais fechados, nas medidas de distanciamento físico, enfim, naquelas medidas não farmacológicas de combate à Covid. Hoje, Zezé, Rose, praticamente só as vacinas é que estão segurando as pontas, tá? Então, nós estamos observando, sim, um aumento, um crescimento no número de casos de pessoas infectadas com Covid, mesmo pessoas vacinadas, mas felizmente, graças às vacinas e graças à boa adesão da população brasileira às vacinas, embora isso ainda deva ser melhorado, nós não estamos observando um aumento proporcional no número de casos graves, de hospitalizações e de óbitos, As vacinas, elas certamente mudaram o curso natural da doença, mas o problema, Rose, Zezé e ouvintes, é que nesse momento de tanta flexibilização, tem muitas pessoas andando, inclusive circulando em locais fechados, sem máscaras, muitas pessoas assintomáticas, e essas pessoas assintomáticas, elas não sabem que elas têm o vírus, mas elas estão carregando o vírus por aí. Então, elas espalham o vírus, e nesse espalhamento, nessa disseminação do vírus, o vírus vai infectando todo mundo que ele encontra pela frente. Por quê? Porque essa nova variante, a Ômicron, ela adquiriu uma capacidade enorme de infectar as pessoas, mesmo pessoas vacinadas, porque ela sofreu muitas mutações. O vírus ele vem sofrendo mutações, e particularmente a Ômicron, ela tem muitas mutações num local do vírus, que é a proteína spike, que é o local que o vírus usa para entrar, como se fosse a chave que o vírus usa para encaixar nas fechaduras nas nossas células e entrar no nosso organismo. Então ela sofreu tantas mutações aí, que ela consegue entrar mais facilmente no nosso organismo. Acontece que as pessoas que foram vacinadas, com uma dose, com as duas doses, mas principalmente com a dose de reforço, a primeira dose e a segunda dose de reforço, essas pessoas elas têm um grau de proteção muito maior, porque o sistema imunológico delas está sendo treinado para combater essa nova variante do vírus. A gente precisa lembrar uma coisa muito importante, que todas essas vacinas, apesar de elas terem sido absolutamente fantásticas e nos tirar daquele quadro que nós estávamos há pouco mais de um ano atrás, de quase 4 mil mortes por dia, elas não impedem a infecção. Ainda não deu tempo de preparar vacinas tão boas a ponto de impedir a infecção. Elas foram desenvolvidas para reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos, e isso elas estão fazendo de uma forma absolutamente extraordinária. Mas só as vacinas, gente, eu costumo dizer, elas não vão fazer milagres, elas não vão fazer mágicas. A gente precisa refletir e, se for necessário, dar um passo atrás e voltar
com as medidas de uso de máscaras, principalmente em locais fechados, que é onde ocorre a maior taxa de transmissão do vírus. Bom dia, professor. Bom, Rose, agora o professor é meu amigo no Facebook. Ah, é? Apareceu lá a sugestão que o Facebook mandou na hora. Eu falei, nossa, pedi, ele aceitou. E aí eu vi que foi justo no dia que ele recebeu um prêmio, acho que na Baixada Santista ou ali em Ubatuba, por aí. E eu falei que nós vamos criar um prêmio aqui para dar para ele também, porque não está certo, só aquela rádio lá dá prêmio para ele, não. Bom, mas muito bom dia. E eu queria saber se a Covid, em um determinado momento, ela vai ser uma doença que não vai assustar, tipo gripe. Como é que o senhor projeta essa doença daqui 4, 5 anos? Ou ela é tão perversa que ela vai acabar ficando mutando e sempre representando um risco de morte para as pessoas? Olha, a ideia, e pelo menos aquilo que a gente tem observado agora, é que a Covid, o vírus ele vai continuar vivendo com a gente. Nós não vamos nos livrar desse vírus. É uma doença, é um vírus que causa uma doença respiratória e muita gente compara com a gripe, né? Mas a ideia é que a gente precisa de vacinas mais robustas no futuro, entende? Então, nós precisamos de vacinas, por exemplo, que possam produzir uma resposta imune contra os vários tipos diferentes de variantes aí, contra a beta, contra a delta, contra a ômicron, contra essas subvariantes da ômicron, né, a BA2, a BA4, a BA5, que estão aí nos ameaçando, que possam produzir uma resposta mais robusta em termos de maior tempo de proteção e, inclusive, de impedir a infecção. Mas, para isso, eu acredito, né, e assim, os cientistas, de forma geral, é um consenso que a gente precisa de vacinas que são aplicadas de forma nasal, com spray nasal. Por quê? Porque essas vacinas com spray nasal, elas seguiriam o caminho que o vírus segue no nosso organismo, né? O vírus, ele entra por nariz e boca. Então, essas vacinas hoje que são aplicadas, né, com a picada, intramusculares, enfim, elas não produzem anticorpos, que a gente chama de anticorpos de mucosa, os IgAs, na boca e nariz. Então, o vírus, ele entra por aqui, ele não encontra a primeira barreira. Então, ele infecta o nosso organismo, mas aí, lá o nosso organismo, né, ele circula pelo sangue, tem anticorpos circulando, e aí o nosso organismo dá uma resposta de proteção, sistema imunológico. Mas o ideal é ter vacinas que ao serem, né, administradas via oral, principalmente via nasal, possam produzir anticorpos de nariz e boca, que aí quando o vírus entrar no nosso organismo, ele já encontra essa primeira barreira ali no nariz e na boca, então o nosso organismo já começa a combatê-lo ali. Eu acho que isso é um caminho. Nós temos algumas... A gente está próximo disso? Olha, aqui no Brasil tem vários estudos em andamento, né, com várias vacinas de spray nasal em outros países, inclusive aqui no Brasil nós temos o grupo do imunologista, né, do Jorge Calil, lá do Instituto do Coração em São Paulo, assim como tem vários outros grupos no mundo que estão em busca de criar uma vacina que possa inibir a replicação viral, né? Mas nós ainda não temos. Então hoje, o que eu digo assim, Zezé, é o seguinte: máscara funciona. Máscara funciona contra o vírus que causa a gripe, contra todas as variantes da Covid-19. Né? Então, eu acho que nesse momento, com o aumento crescente de casos, para que a gente possa evitar um aumento expressivo no número de internações e de casos graves, né, em UTI, eu acho que a gente deve regredir e dar um passo atrás aí, principalmente nos locais com maior disseminação do vírus, em que as taxas de cobertura vacinal ainda não estão tão elevadas, e voltar a usar as máscaras. E incentivar, mais uma vez, gente, é muito importante que todos aqueles que não tomaram a primeira dose de reforço tomem, aqueles que ainda não tomaram a segunda dose de reforço, né, as pessoas hoje acima, com 50 anos ou mais, e os profissionais da área de saúde, tomem, porque essas doses de reforço, elas vão dar um estímulo a mais no sistema imunológico de forma a proteger, certo? Não vão impedir a infecção, mas vão transformar a Covid numa doença assim, muito mais branda, né, que você pode eliminar mais rapidamente, porque a gente sabe que pessoas vacinadas, elas eliminam o vírus mais rapidamente, elas ficam menos tempo com o vírus no organismo, o vírus ele sofre menos mutações em pessoas vacinadas, então só tem vantagens, sabe? Então, e nós precisamos disso, né? Quando a Rose falou no início
que eu era contra, não só eu, né, os cientistas em geral, né, os pesquisadores, todo mundo que está lutando aí em defesa da sociedade brasileira desde o início da pandemia, alertou, ainda não é o momento de flexibilizar e de retirar o uso das máscaras em locais, principalmente em locais fechados. Mas a gente sabe que a situação é muito mais complicada, né? E isso aconteceu e o vírus ainda estava circulando. Nós ainda temos crianças que não estão vacinadas, né? Nós ainda não temos vacinas para as crianças abaixo de 5 anos. Nós estamos aguardando a aprovação da Coronavac, né? Para crianças de 3 a 5 anos. A taxa de vacinação no Brasil, em virtude de crianças, né? Pediátrica, de 5 a 11 anos, ela não avançou como esperado, em virtude de toda essa onda de fake news, de disseminação de mentiras, de desinformação. Então, nós precisamos avançar muito nessa questão de vacinação desses grupos, crianças e da segunda dose de reforço e da primeira dose de reforço. Então, às vezes tem mais uma pergunta, mas eu também tenho uma. Nós tivemos aqui umas 2 semanas uma ouvinte questionando sobre a prorrogação do prazo de validade das vacinas, né? Como que isso acontece e qual que é a segurança em relação ao prazo de validade dos medicamentos? Olha, nós tivemos, né, 2 vacinas que tiveram prazo de validade estendido, né, pela Anvisa, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Pfizer, né. A vacina da AstraZeneca, deixa eu lembrar a data aqui, ela foi no dia 11 de abril, né, a Anvisa prorrogou a validade dos lotes que eram de 6 meses para 9 meses, né? Então, a Anvisa, através de análises, né, técnicas, isso aí é normal acontecer, viu, gente? Eles observaram que a eficácia das vacinas, com prazo de validade ali próximo de vencer, ela ainda se mantinha muito eficaz, não apresentava, por exemplo, nada na sua composição que pudesse prejudicar a aplicação. Então, eles ampliaram o prazo de validade dos lotes já fabricados e que já haviam sido distribuídos da vacina da AstraZeneca, tá? De 6 para 9 meses. Essa medida, ela vale para uns lotes que constam de uma lista que está no site da Anvisa, tá? Então, as pessoas teriam que checar quais são, porque não são exatamente todos. Isso foi uma autorização excepcional, né? Então, embora os lotes nessa lista tenham um prazo de validade de 6 meses no rótulo, eles foram estendidos por 9 meses. Depois, no dia 30 de março, né, aliás, no dia 30 de março, a Anvisa já havia aprovado a ampliação da validade dos novos lotes da vacina, tá? A vacina fabricada pela Fiocruz, tá? Então, os novos lotes, inclusive, Rose e Zezé, fabricados após 30 de março, todos eles já trazem no rótulo o prazo de validade de 9 meses, tá? Os anteriormente, ao 30 de março, eles foram prorrogados. E após os fabricados, após 30 de março, todos eles já têm um prazo de validade de 9 meses. Essas avaliações, né, de prorrogação de validade, elas foram tomadas após uma avaliação técnica muito robusta, né, de todos esses lotes de vacinas. E quer depois dizer, teve a... Não tem risco, né? Não, sem risco para a população. É que assim, as vacinas, elas são novas, né, Zezé? Então, você atribui um prazo de validade de 6 meses, mas, obviamente, que esse prazo pode ser prorrogado se as características da vacina, as características físico-químicas, as características, por exemplo, não se observa nada nos frascos, né, do imunobiológico, né, se ele mantém, por exemplo, as características originais do produto, isso garante, até para o profissional da saúde que vai aplicar, que vai administrar a vacina, uma maior segurança. Então, todo esse controle, ele é feito periodicamente com os diversos lotes de vacinas, tá? Eventualmente, se alguma coisa está fora dos padrões, os lotes são retirados. Isso é comum acontecer. Então, se a Anvisa fez essa prorrogação dos lotes de validade, é porque aquele lote de validade foi atribuído inicialmente por 6 meses, porque não se conhecia muito das características, né, da vacina. Mas ao longo, né, desde o início da pandemia, ao longo do tempo que elas foram sendo aplicadas, a ciência, né, os cientistas, os pesquisadores, eles foram percebendo que essas vacinas podem ter uma validade além dessa que foi estipulada inicialmente. Isso aconteceu também com a vacina da Pfizer, né? A Anvisa também ampliou o prazo de validade
para 12 meses de todos os lotes disponíveis da vacina da Pfizer e a vacina Comirnaty, né? Independente hoje do prazo de validade impresso na embalagem. Então, mesmo aquelas vacinas que tinham prazo de validade menor, de 6 meses, todas as vacinas da Pfizer hoje, os lotes, eles têm um prazo de validade estendido para 12 meses. Tá? Então, isso é uma decisão... Oi? Não, pode falar. Isso foi feito no caso da vacina da Pfizer, essa extensão do prazo de validade, tanto para os lotes disponíveis das vacinas adultas como das pediátricas, porque elas são a mesma vacina, mas a dosagem é diferente, tá? A dosagem para as vacinas pediátricas, ela é menor, é 2/3 menor do que a dosagem para adultos. Então, ela foi estendida, a Anvisa determinou que essa medida poderia ser implementada imediatamente. Agora, é claro, né, que no caso da vacina da Pfizer, a Anvisa deixou na nota, né, se você olhar, vai estar lá que a atenção deve ser dada muito especial a frascos apenas fechados e armazenados entre menos 90 graus e menos 60 graus. Tá? Então, isso no caso das vacinas da Pfizer. Isso aí tem que ser seguido, né, pelas UBSs, né, pelos postos de saúde, pelos locais que estão aplicando. Então, isso aí foi colocado já na íntegra, na bula das vacinas. Agora, é importante, assim, também que os enfermeiros, né, que os responsáveis pelos serviços de imunização, além de observar esses ofícios da Anvisa, é claro, eles têm que considerar questões éticas, questões técnicas, eles têm que analisar o frasco, né, se o frasco da vacina mantém as características originais do produto, se está assim, transparente, se não há nenhum tipo de precipitação. Isso aí vai garantir a segurança do profissional no caso de administrar a vacina. E outra coisa muito importante, só para finalizar esse ponto, né, é que deve ser comunicado sempre para a pessoa que vai tomar a vacina, né, para o usuário, sobre a prorrogação do prazo de validade, tá? Porque as UBSs, os postos de saúde, eles devem respeitar o direito, por exemplo, da pessoa, ou de um representante legal, né, no caso de crianças, não tomarem aquela vacina com um prazo de validade estendido, é um direito que as pessoas têm. Então, é muito importante que essa comunicação, Rose e Zezé, ela seja formalizada, né? Normalmente tem lá um termo de consentimento livre, esclarecido, né? E nesse termo deve constar, né, os termos de prazo de validade, né, riscos, eventuais riscos, benefícios, né, para que a pessoa possa manifestar a sua vontade livre, né, sua vontade consciente de receber aquela vacina em questão. Mas, assim, do ponto de vista científico, técnico, do ponto de vista físico-químico, como a gente costuma falar, o prazo de validade é apenas para estender a aplicação daquelas vacinas e elas são seguras, né, e podem ser usadas sem problemas. Professor, bom, da minha parte, a última pergunta é o seguinte: a gente viu durante essa semana a OMS falando sobre a origem do vírus. Bom, ninguém sabe ainda de onde veio, mas uma coisa que foi dita, que no início, quando surgiu a doença, e que falava, pode ser ter surgido de um laboratório em Wuhan, que estuda coronavírus, né? Todo mundo fala, imagina, não fala isso, papapá. E agora vem a OMS levantando essa possibilidade. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu li, inclusive, o relatório da OMS, porque isso diz respeito a todo mundo. Nós precisamos ter certeza da origem do vírus, né? Agora, nesse relatório mais recente, que foi o que eu li, a OMS declarou que teve resultados ainda inconclusivos por conta da falta de dados solicitados para a China, né? Que a China não enviou alguns dados, por exemplo, para complementar o relatório. Mas que, apesar da falta desses documentos, que a OMS também considera que são importantes, talvez até centrais para a elaboração do relatório, todos os dados disponíveis até o momento, eles mostram que a doença, né, que o vírus, ele deve ter surgido de animais. Ainda não se sabe exatamente de qual animal, mas muito provavelmente, Zezé, de morcegos. Tá? Essa é uma conclusão desse último relatório, é uma conclusão muito semelhante ao que a OMS elaborou já em 2021, lá no final de 2021. Tá? Esse relatório disse, inclusive, né, que não tem outro tipo de informação sobre a possibilidade do vírus, do SARS-CoV-2, original lá de Wuhan, ter sido introduzido por meio de um
acidente ou de um incidente ocorrido em laboratório. Tá? Mas é óbvio que a gente precisa aguardar todas as análises, né, desse comitê científico de altíssimo nível, independente, né, para que eles, considerando todos os dados científicos à disposição, eles possam aí esclarecer a população, né, o mundo, porque nós precisamos ter certeza da origem desse vírus, até para que a gente possa se prevenir futuros surtos, né, futuras pandemias. Ok. Certo. Professor, muito obrigada pela entrevista. Bom feriado para o senhor. Para vocês também, um ótimo feriado. Fico à disposição, viu? Fiquem bem, em paz e segurança, gente. Muito obrigado. Obrigada. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Campinas apresenta Conexões, cartão Nutrir que gera oportunidades. Eu recebo o cartão, aí eu venho aqui no Empório, compro a mistura, o óleo, bolacha e ajuda no orçamento de casa. O apoio para Erli, moradora do São Marcos, superar esse momento difícil é um incentivo para o negócio do Moacir prosperar. E ajuda demais a gente que vive do comércio. Campinas conecta as pessoas às oportunidades. Prefeitura de Campinas. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada